Toda substância na natureza é composta da união de partículas muito pequenas chamadas de moléculas. Esta é a menor parte ao qual se pode dividir uma substância sem que esta perca suas características próprias. A molécula da água, por exemplo, é constituída de 2 átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio. Sua fórmula original amplamente conhecida é H2O. Temos entre suas características o seu estado natural líquido e sua transparência. Assim como a água, cada substância, devido à sua estrutura atômica, apresenta suas características próprias. As moléculas são formadas de átomos e estes compostos da união de 3 tipos de partículas bem menores, denominadas prótons, elétrons e nêutrons. No núcleo dos átomos se encontram os nêutrons e os prótons. Girando ao seu redor e bem distante estão os elétrons. As cargas elétricas de um átomo são polarizadas da seguinte forma: os prótons possuem carga positiva, os elétrons carga negativa e os nêutrons não possuem carga elétrica. Prótons repelem prótons por apresentarem o mesmo tipo de carga, o que ocorre também entre elétrons. Já elétron com prótons se atraem mutuamente por possuírem cargas elétricas opostas. Os elétrons das últimas camadas dos átomos, por se encontrarem a uma distância maior do núcleo, possuem maior facilidade de liberação devido à sua menor força de atração. Em um átomo em equilíbrio, o número de prótons será igual ao de elétrons, ou seja, o átomo se encontrará neutro. Quando o número de elétrons for maior que o de prótons, o átomo se encontrará carregado negativamente. Já se o número de prótons for maior do que o de elétrons, se encontrará com falta de elétrons e, consequentemente, estará carregado positivamente. Assim como os átomos, qualquer corpo pode se apresentar numa destas 3 condições, se comportando similarmente. O módulo da força entre 2 corpos eletricamente carregados, tendo de atração ou repulsão, é calculado pela fórmula onde F é a força de interação entre os corpos em Newton, Q1 e Q2 carga dos corpos em coulombs, D distância entre os corpos em metros, K constante de Coulomb, que é igual a aproximadamente 8,99 10 elevado a 9 newtons-metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Para que haja fluxo de elétrons em um condutor, é necessário que entre 2 pontos desse condutor exista uma diferença de potencial, DDP. Para isso, é necessária a utilização de fontes de energia. Em algum caso, fatores como calor, luz, pressão, etc., são capazes também de criar uma DDP. Temos como exemplos as células fotoelétricas, que ao detectarem a presença da luz, geram uma corrente elétrica que reduz a sua resistência, permitindo o disparo de circuitos eletrônicos. O fluxo de elétrons convencional do ponto de maior potencial em sentido ao de menor potencial é chamado de corrente elétrica. Esta corrente será diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência do material que será composto o condutor. Como unidade de medida para a DDP, temos a tensão representada em volts, para a corrente elétrica o ampere, e para a resistência do material, a passagem da corrente elétrica, a unidade ohms.